Meu amigo, isso aí foi algo que, com toda sinceridade, a gente jamais no começo poderia imaginar que a gente ia conquistar essa vitória. Eu me aposentei em 1983 e após alguns meses de aposentado eu vi que o aposentado era marginalizado, porque o governo dava aumento para os servidores e ele dava através de gratificação e vantagem, dava para os ativos e para o aposentado eles não davam. Porque na época esse assunto era, além de ser inusitado, era um tabu. Ninguém pensava em aposentado e pensionista. Essa é a realidade. Foi uma feliz coincidência também de encontrar um diretor como o Domingos Travesso, que também passou a interessar-se por demais nessa causa, que veio então nesta oportunidade ao encontro daquilo que eu já pensava. Aí a gente, em reunião com um grupo de aposentados na CAF em São Paulo, nós estabelecemos um critério de ação, que nós tínhamos que tentar ver se conseguiriam corrigir aquela injustiça. Fomos junto à administração, não conseguimos nada, fomos junto ao Tribunal de Contas da União, não conseguimos nada, íamos para o Poder Judiciário e tivemos a informação que não adiantava, porque não existia amparo legal, amparo jurídico para pleitear aquilo. Porque a barreira, na verdade, ela estava na Constituição, no seu artigo 101, que dava ao governo o direito de dar para o ativo o aumento como ele quisesse e não dava para o aposentado. Aí, esse grupo chegou à conclusão de que, na verdade, só mudando na Constituição que nós poderíamos corrigir essa injustiça. Quando nós fomos para Brasília, o que nos abriu a possibilidade foi a união da UNACAF e a UNAFISCO. E nessa união, que foi uma coisa super importante, surgiu na UNAFISCO, porque ela não tinha a Secretaria de Assuntos de Aposentado e Pensionista. E o seu primeiro secretário foi o Zoldan, que era o presidente da CAF em São Paulo e que foi quem deu todo o apoio em São Paulo para que nós pudéssemos, de fato, iniciar esse trabalho em São Paulo e, através dele, eleito o primeiro secretário de aposentado em Brasília, é que também nos deu a oportunidade de irmos para Brasília. Então, o acordo entre nós, a união de forças entre nós, foi unânime, foi convergente. E estando eu num cargo de direção, eu então passei a apoiar quase que frontalmente a secretaria ou o departamento, como queira, que o Domingos exercia, que era dos aposentados e pensionistas, dentro da instituição ACAF. Então, a partir daí, começamos a encetar uma luta em prol dos direitos do aposentado e pensionista. E aí, em Brasília, eu me incorporei ao grupo do Domingos e Zoldan e Clélia e esse grupo, porque eu me identificava com o grupo, nós tínhamos a mesma maneira de pensar. E também procurei trabalhar no interesse de aposentados como uma homenagem que eu estaria prestando ao meu pai, que estava aposentado e que depois de aposentado teve o seu salário corroído. Como eu sou do concurso de 80 e esse concurso teve um problema sério, porque chamaram uma parte, não queriam chamar as demais, nós tínhamos que fazer um trabalho intenso. Nós formamos um grupo, uma associação e fizemos um trabalho intenso no Congresso. Então, nós aprendemos a trabalhar no Congresso. Eu me interessei pela Constituinte e comecei a frequentar lá. Mas logo quando eu cheguei lá, eu achei que o assunto que realmente me chamava era mais do direito dos servidores, em especial do direito do aposentado. Com a instalação da Constituinte convocada pelo presidente Sarney,
abriu para nós aquela oportunidade que estava parecendo uma coisa impossível, porque como é que nós poderíamos pensar em fazer um trabalho para mudar, acrescentar alguma coisa na Constituição? Aí em Brasília, com o apoio da Unafisco, que na ocasião era presidente o Marcilac, o Nelson Pessuto era o segundo vice-presidente, com o apoio total deles, dessa diretoria que foi extraordinário também, foi formado um grupo de trabalho na Unafisco para que acompanhasse a elaboração da Constituição. Aí então começamos o trabalho lá no Congresso, eu, Zoldan e Margot. 2 ativos e um aposentado que era eu. Os colegas de Brasília me ligaram porque um deputado de Santa Catarina, Francisco Kister, havia apresentado uma emenda e se essa emenda fosse aprovada, iria reduzir o mais ou menos em 50% os rendimentos de todos os servidores públicos, não apenas da Receita, de todos. Consegui convencer o deputado de que realmente aquela emenda seria prejudicial a todos os servidores. Foi assim que eu fui pela primeira vez a Brasília, e aí, conversando com o pessoal da Unafisco, o pessoal redigiu, deu uma nova redação àquela emenda do deputado e em seguida eu comecei a trabalhar. Aí no desenrolar dos primeiros dias de trabalho, nós tivemos um colega de Minas, que era presidente da Unafisco Regional de Minas, em Belo Horizonte, Eugênio, que nos acompanhou algumas vezes. Aí o Eugênio, vendo que nós estávamos ali os 3 sozinhos, falou, olha, eu, quando voltar agora lá em Minas, vou mandar uns aposentados experientes que eu tenho lá, políticos, para fazer parte com vocês aí e trabalhar no grupo. Aí veio, primeiramente, o Alberto de Oliveira Braga, o Benedito, o Ari Cacheta. Depois daí, mais uns dias, veio o Benedito Vieira e o Baião. E aí, então, nós passamos a ter um grupo com mais aposentados do que pensionistas, e esse grupo é que, de fato, então, começou a acompanhar todo o desenrolar dos acontecimentos. Primeiro, junto à subcomissão, que foi criada para elaborar o anteprojeto de Constituição, depois a comissão, e aí depois o trabalho desaguou na comissão de sistematização. No momento em que a comissão de sistematização, que era um dos componentes da estratégia da Constituinte, expediu os atos das emendas que foram apresentadas pelos senhores parlamentares, nós desesperadamente fomos à cata de uma emenda que pudesse atender os nossos pleitos. Nós estávamos buscando a paridade, que era o nosso objetivo desde as primeiras reuniões de São Paulo. Era muito importante que tivéssemos uma emenda forte, cuja redação ela fosse incisiva na sua autoaplicação, porque qualquer emenda que ficasse com a possibilidade de uma interpretação que viesse prejudicar o aposentado, não tem dúvida nenhuma que nós continuaríamos sendo vítimas como já éramos antes. Eu não sei precisar a quantidade, mas eram volumosos, acho que uns 3, 4 volumes de lista telefônica, de emendas que foram apresentadas. Nós pegamos todo esse material e, mais especificamente, porque não temos... Eu e o Domingos atravessamos 1 ou 2 noites na sede da Unafisco, separando. Deu mais ou menos 13 mil emendas, vamos supor. Nós selecionamos 200 emendas, todas que diziam respeito ao servidor público. Separamos. Depois, dentre essas 200 emendas, nós separamos aquelas que diziam respeito ao aposentado. Recortamos as emendas todas, colamos e elaboramos um manual que está aí, com todas as emendas coladas, né, para que então, dentre elas, ali nós pudéssemos selecionar aquela que seria melhor. E nessa verificação, nós encontramos então a emenda do deputado Horácio Ferraz, a redação dela é incisiva, quer dizer, aquela redação não dava margem nenhuma para que o governo deixasse de dar a nós, aposentados, tudo aquilo que ele desse para os ativos. Foi distribuído um roteiro de ação pedindo
para que o pessoal nas bases procurasse os parlamentares quando eles fossem fazer visitas nos estados e pedindo que aprovassem essa emenda, né? E então foi um trabalho muito grande que envolveu o pessoal do Brasil inteiro. Muitos colegas, eles começaram a perceber que quem é ativo hoje será o aposentado de amanhã. Então, nosso grupo se tornou mais forte, né? Vindo colegas de Goiânia, do Ceará, de Curitiba, do Brasil inteiro, afinal. Era o trabalho de formiguinha mesmo, o trabalho da base. Que a gente fazia na base e fazia no Congresso. A gente procurava o deputado, senador na base, procurava esse deputado e senador no Congresso, falava com ele para julgar, passava telegrama, telefonava para os colegas de outras entidades para ajudar. A gente ia para a sede da Unafisco, né? E a CAF era tudo junto ali, e a gente recebia os famosos roteiros do Domingos, né? E esses roteiros a gente tinha que desenvolver. E nós tínhamos coletoria em todo canto. E todo coletor no município tem seus conhecidos. E nós lançávamos mãos desses cabos eleitorais, entre aspas, para sensibilizar e mobilizar os próprios parlamentares. Então, o trabalho de sensibilização da classe dos parlamentares, sejam senadores ou deputados federais, ela sofreu uma pressão não só nossa, nessas visitas, como eu falei, diuturnas e costumeiras aos seus gabinetes, mas muito mais da sua base. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Isso chegou, assim, na verdade, a ser muito comentado, porque a quantidade de correspondência, telefonema que os deputados recebiam era uma coisa assim que impressionava e era muito comentado. Mas aí aconteceu um acidente de percurso. Descobrimos a emenda. Procuramos o deputado Horácio Ferraz. Ele não estava mais na casa porque ele havia assumido temporariamente como suplente. Como o titular voltou, então Horácio Ferraz se ausentou da casa. Aí nós ficamos assim, como a gente costuma falar na gíria, órfão de pai e mãe, porque o autor da emenda não estava. Mas aí, como o critério que existia na sistematização é que a emenda tinha que ser destacada para ser discutida e votada, e tinha que ser por deputado que pertencesse até à comissão de sistematização, aí nós precisávamos de um apoiador. Aí foi quando o Zoldan telefonou para um colega nosso de Piracicaba, que nas reuniões da CAF ele falava muito do deputado Antônio Carlos Mendes Tambi, que ele tinha muita amizade com ele, que ele era um deputado muito bom, muito competente. Ele aceitou, então ele fez a apresentação do competente destaque na comissão de sistematização, no momento próprio, e ainda defendeu esse destaque com todos os conhecimentos que ele tinha. Você apresentar o destaque era fácil, não era difícil, você apresentava. Agora você pensar o destaque para ser votado na sistematização, para ele ser votado e discutido, aí era difícil, porque aí era só 5 para o partido. Quer dizer que nós tínhamos que entrar nesses 5, e não era fácil. Aconteceu que uma emenda do deputado Miro Teixeira do Rio de Janeiro, cuja emenda tratava-se de paridade, mas a redação dela não nos dava a segurança que nós precisávamos. E poderia voltar à situação anterior, quer dizer, que ele dava aumento para o ativo, através de vantagem e gratificação, e não dava para o aposentado. O Miro escapou um pouco da nossa alça de mira. E ele acabou apresentando também uma emenda que nos deu um pouquinho de trabalho, para que ela não influenciasse por demais ou fosse uma opositora ou concorrente com a do Horácio. E essa emenda foi submetida à votação na comissão de sistematização. Ela teve maioria de votos, mas por não ter atingido o quórum, ela foi rejeitada. E aí, então, surgiu um drama, que foi um comentário de que o assunto de que era tratado era considerado rejeitado. Aí, então, nós ficamos desesperados.
Agora veja a nossa situação. A nossa emenda tinha sido considerada rejeitada, que não era fácil recolocá-la para ser discutida. E ainda ela tinha que entrar entre as 5. Veja que situação angustiante que nós ficamos. Mas aí o nosso querido deputado Mendes Temer falou com o presidente da comissão, falou com as lideranças, com os demais membros da mesa e se mobilizou de todas as maneiras e ele conseguiu o seguinte acordo: seria feito um documento de preferência da emenda. Como ele fez o documento de preferência, como ele conseguiu incluir ela entre as 5 escolhidas pelo partido, então ficou determinado que a emenda foi reativada e que ela seria discutida e votada na sistematização. No final da noite, um dia friozinho, meio chuvoso, e todo mundo já tinha ido embora, quase não tinha ninguém dentro do Congresso. Eu vinha saindo de um dos corredores lá e encontrei a nossa colega de Minas Gerais, Rosa Bicalho. De repente, passamos em frente à sala de reuniões da Comissão de Sistematização. Aí nós entramos e tal, sentamos. Aí, de repente, o presidente lá anuncia que ia discutir a emenda do deputado Horácio Ferraz, destacada e com preferência do deputado Antônio Carlos Mendes Temer. Quer dizer, para nós foi uma surpresa assim, chocante, porque, puxa vida, né? Ninguém estava esperando aquilo. Aí a emenda foi submetida à votação, realmente ela foi aprovada por uma maioria absoluta, teve pouca gente que votou contra. E aí, para nós ali, eu e a Rosa Bicalho, nós não sabíamos se ria, se chorava, se gritava, se saía correndo. Foi uma reação assim, daquelas que você, quando é pego assim, de surpresa e uma coisa agradável, dá até um certo desespero na gente. Foi o que aconteceu comigo e com a Rosa Bicalho naquele momento. Ah, foi uma festa total, né? Foi uma festa total, porque você imagina o que é lutar meses e meses e meses, conversar com todos os parlamentares, né? E finalmente ela ser escolhida foi uma alegria geral. Quando eu regressei para casa, depois da aprovação na sistematização, eu tive uma surpresa, assim, coisa muito comovente, que foi uma atitude da minha companheira, da minha esposa. Ela pegou e me mostrou uma carta que ela havia elaborado de próprio punho, com uma redação extraordinária. Quando eu vi eles nesse aperto, eles não, nós, né? Porque eu também seria futuramente uma pensionista. Eu pensei, o que eu poderia fazer como mulher para ajudá-lo? Aí eu resolvi fazer isso, mandar uma cartinha para as senhoras dos deputados, para que elas soubessem um pouco do trabalho que é feito atrás de tudo aquilo. São Paulo, 7 de novembro de 1987. Senhora, tomo a liberdade de escrever-lhe, como mulher e como esposa de um aposentado que há meses está lutando junto aos constituintes para que os aposentados e viúvas de funcionários tenham nessa nova Constituição os mesmos direitos como se em atividade estivessem. Já foi conseguida, esta semana, a vitória desta luta na sistematização. Agora, a vitória final será no plenário. Como sabemos que é uma luta justa, um prêmio merecido a todos aqueles que deram o melhor de suas vidas por um trabalho, por uma carreira, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, é que venho pedir-lhe que interceda junto ao seu esposo, como constituinte que é, para que no plenário esse artigo número 48, parágrafo único, seja aprovado, para que milhares de famílias em todo o país sejam favorecidas. Por favor, gostaria, se possível, de saber se recebeu esta e se poderíamos, os aposentados e pensionistas, contarmos com seu apoio.
Agradecendo a sua atenção, peço ao nosso Deus que lhe dê paz, amor e a abençoe, assim como aos seus familiares. Disse Rodrigues Travesso. E olha só, eu trouxe aí para ela o endereço de todos os constituintes, ela subscreveu todos os envelopes manualmente. Todos, foram 500 e tantos envelopes. Ela subscreveu e foi no correio postalizar para mandar. Então nós tivemos assim uma manifestação muito grande dessas esposas, porque elas também estavam interessadas no assunto. Umas não eram nem as esposas dos políticos, eram mães, eram filhas que tinham mães, que tinham filhas, que tinham avós, que ganhavam uma miséria. Que, como ele contou já, nós conseguimos conhecer mulheres que estavam vendendo pipoca depois do marido ter morrido, porque o salário era horrível. Então, eu recebi essas cartinhas, todas agradecendo o trabalho que eu tinha feito e dizendo que elas estavam todas prontas para fazer aquilo que a gente pensasse e que pudesse fazer para conseguir. Aí, na expectativa da grande plenária, continuou aquilo que nunca deixamos de fazer: mobilização das bases, roteiro de ação, corpo a corpo, contato. A gente até usava muita expressão, era o cochicho ao pé do ouvido, tete a tete, né, com os deputados. E esse trabalho continuou sendo feito até que aguardássemos que ela viesse a ser submetida à discussão e votação na grande plenária no primeiro turno. Aí aconteceu o seguinte: quando foi discutida no grande plenário, surgiu algo assim que nos preocupou durante um determinado tempo. Nós tivemos na Comissão de Sistematização os deputados do Partido Social Democrático Brasileiro. Eles se posicionaram contra a emenda na plenária do primeiro turno. E aí eles mobilizaram de tal maneira que, para aprovar aquela emenda do Horácio Ferraz, eles acrescentaram no final dela na forma da lei. Eles acharam que aí teria que o aumento que saísse para o aposentado tinha que ser específico na lei. Se não fosse, que não seria. Mas, por sorte nossa, esse na forma da lei que foi acrescido, dada a redação com um alto comando determinante quanto à sua aplicabilidade, inquestionável, o na forma da lei não acabou nos prejudicando. No dia da votação, nós estávamos lá dentro do Congresso, e aí um deputado de São Paulo, 2 deputados, aliás, Solon Borges dos Reis e um deputado do Rio Grande do Sul, Adilson Mota, na hora da votação nos chamaram lá dentro, dizendo assim: vocês lutaram tanto pela aprovação desse projeto que é justo que vocês assistam dentro do plenário a vitória de vocês. E aí, então, nós assistimos lá dentro, porque normalmente só poderiam estar deputados, senadores e assessores. Mas aí nós fomos convidados por eles para nós assistirmos lá dentro a vitória que foi a conquista do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Você já amou alguém profundamente? E depois de e depois de um longo tempo de ausência, você reencontra? Rapaz, acho que nos abraçamos, todo mundo, aquela coisa, é meio emocionante. Realmente emocionante. Depois de tanta luta, tanta coisa, né? A gente chegar num ponto desse. Olha, foi um sentimento de vitória, de conquista. Realmente, de que nós estaríamos assegurados. Foi um sentimento de alívio de ter conseguido uma coisa que se estava buscando há tanto tempo. Aí a gente comemorou isso porque com essa edição foi estabelecido que seria igualado. Então, os aposentados
que estavam defasados passaram a ganhar igual aos ativos. Na verdade, o trabalho parlamentar iniciado nessa época nunca terminou, certo? Eu falo que eu tenho 30 anos de Receita, mais os 4 que a gente brigou para entrar, eu tenho quase que 35 anos de briga. A gente está sempre brigando. E esse pessoal que trabalha no Constituinte só engrossou ao longo do tempo. Todo movimento, toda grande marcha se inicia com o primeiro passo. E essa reflexão também eu acho que é sempre atual, sabe por quê? Em tudo na nossa vida, você sempre está iniciando algo, por menor que seja. E a vontade de querer, a vontade de fazer e a vontade de ganhar. Outra reflexão que esse trabalho todo, sempre eu cito, e já citamos no início, é da união. Né? Da união, porque sozinho ninguém faz nada. E pelas amizades que nós fizemos, que a gente conserva até hoje, as mulheres que trabalhavam comigo eu considero minhas irmãs, são irmãs do coração. E os homens que trabalhavam comigo também eu considero meus irmãos do coração. Então é um trabalho que foi desgastante, mas trouxe recompensa. Trouxe valorização para a nossa classe, valorização para a nossa associação e valorização pessoal para todos nós.